Olá pessoal, eu sou a Carla Clisas. Me deu uma vontade agora de tomar um café. Eu falei, eu vou tentar fazer aquele pão que eu aprendi no Egito, né? As senhorinhas, toda vestida naquele jeito que os egípcios se vestem, sentado do lado de um fogo a lenha, um fogão a lenha. Elas preparavam a massa e na preparação da massa elas sovavam a massa e deixava descansar, e na hora que colocava no forno crescia aquelas bolas do pão sírio, coisa linda. E aí você pegava aquele pão na hora, quentinho, e levava na mesa do restaurante que você estava comendo. Mas aquele pão era tão bom com azeite que eu falei, eu preciso aprender. E eu não sou muito boa em cozinha, né? Aí o que eu fiz hoje? Fui correndo buscar farinha de trigo. Eu vou ensinar vocês a fazerem. A farinha de trigo são 500 gramas. Põe lá no pote, 500 gramas. Só que antes de pôr ela no pote, você já faz separadamente uma xícara de água morna com uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de fermento. Deixa nesse pote, nessa travessa, mexe bem e deixa descansando. Aí você vai para a travessa da farinha de trigo. Põe então meio quilo de farinha de trigo, põe uma colher de sopa de sal, integral. Aí depois você coloca, não coloca nada, mexe. Mexeu a farinha com sal, aí coloca uma xícara de água morna, colocou? Beleza. Então aí você misturou bem na massa, a massa ainda vai estar meio grudenta. Não se desespere. Vamos lá que você vai fazer esse pãozinho, eu te garanto. Aí você pega aquela tigela que tava o fermento com açúcar e água morna, põe na massa também. Mexe. Mexeu? Aí bota a mão agora. Vamos lá. Lá no Egito, todo mundo põe a mão na massa. E o que tem? Uma unha bem cortadinha, unha bem limpinha, põe a mão na massa. Então vamos lá, põe a mão na massa, ela vai estar grudando, não se desespere. Uma massa. Precisa um pouco mais de farinha? Põe um pouquinho de farinha. Amassa. Aí quando você vê que deu liga e não está mais grudando na mão, coloca ela na pedra, um local que você vai amassá-la. Começa a untar a pedra ou o local, unta com a farinha de trigo e começa a amassar. Ela vai grudar na pedra, vai grudar. Põe farinha. Quando ela não está grudando mais, você abre a farinha e coloca 2 colheres de sopa de óleo. Eu pus de óleo de coco. Depois começa a amassar. Aí ela começa a desgrudar, ela começa a dar liga, começa a dar vida. Você fala, nossa, eu consegui fazer a massa egípcia. Ótimo. Aí você faz uma bola dessa massa. Ela vai dar uma massa desse tamanho que eu vou mostrar pra vocês. Passa o olhinho nela e unta o pote que vocês vão colocar. Se ela crescer, ela não vai grudar. Ok? Então, aí deixa ela descansar por 1 hora. 1 hora. Vou mostrar minha massa agora descansando. Depois que ela acordar, nós vamos dividi-la pela metade, porque uma massa é muita coisa para 2 pessoas. Então você divide pela metade, se você achar que é muito, põe no saquinho plástico e põe na geladeira. Dura até 3 dias na geladeira.
Aí você vai, que eu vou mostrar pra vocês ainda, que a minha tá dormindo. Eu vou cortar em partes, vou fazer uma bolinha, vou despejar a farinha nela e vou deixar ela mais 10 minutos dormindo, porque tudo que cansa tem que dormir e descansar. Então vai descansar 10 minutos. Depois que descansar 10 minutos, a gente vai pôr na frigideira, porque a gente não tem fogão a lenha, aquele forno lindo lá do Egito, né? Lá é a padaria das idosas, lá elas ficavam sentadinhas lá, pondo lenha e colocando pão no forno. E saía aquele pão, uma delícia. Então agora eu vou mostrar a minha massa, ela tá dormindo. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Ó, pus até um plástico. Olha lá. Vai dormir por 1 hora. Dormindo por 1 hora, vou cobrir ela aqui. Cobrir ela. Cobrir ela, tá cobertinha, tá? Ainda não deu tempo. Aí eu mostro pra vocês. Ó, agora eu amassei. Cortei metade da massa, deu esses bolinhos aqui, mais 10 minutos para descansar. Vamos lá, vamos tampar e descansar. Vamos lá, pessoal. Então, agora que eu falei para vocês, fez as bolinhas, deixou descansar por 10 minutos, você pega as bolinhas, porque ela estava descansando para crescer. Põe aqui na pia, para não grudar, dá uma untadinha aqui na farinha. Abre a massa. Eu já tomei a Heineken, agora eu vou usar a garrafa para esticar a massa. Tá grudando um pouco, ó. A gente abre a massa na farinha. Abriu a massa na farinha, vamos esticar a massa. Estica bem. Depois que esticou a massa, tiver bem esticadinha, vamos colocar ela para descansar mais 10 minutos para depois ir para a frigideira, ok? Pronto, pessoal, voltei. 10 minutos depois da massa aberta, certo? Nós vamos pôr na frigideira pré-aquecida. Tá lá, ó. Então, vamos aguardar no fogo baixo, porque eu já pré-aqueci. Vamos guardar no fogo baixo. E vamos já preparar aquele cafezinho para comer com esse pão egípcio. Tá chovendo lá fora. Vou fazer uma noite especial aqui hoje. Tava tão bom lá no Egito que eles fazem isso com tanta normalidade e tão simples, que as coisas simples são mais gostosas, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui. Escolhi essa pra poder virar depois, porque vai estar bem quente. Então, o Egito, enquanto faz aqui, eu vou falando com vocês. O Egito é um lugar bonito de se conhecer, interessante, mas é muita história, né? Você tem que ir preparado, com guia. Lá você contrata bastante guias que falam português, eles são professores de universidade, são muito inteligentes, mas o país, isso eu quero que vocês saibam, o país não deixa eles falarem a verdade. Eles têm que falar muito do faraó, né? Como eu viajei para outros países, fui para a Turquia, onde tem uma parte da Bíblia, fui para Israel, fui para Jerusalém, né? Conheci
tudo onde Jesus passou, a história de vários lugares de países que nós pisamos, sempre tem uma história de Jesus que a gente se interessa em saber. E no Egito tem a história de José, que José teve aquela passagem dos 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. E ele preparou um celeiro para que os egípcios não passassem fome nessa passagem de decadência, né, que ia ter. Então José foi o governador do Egito pelo faraó. Ele foi uma figura muito importante, tanto naquela época no Egito, como na passagem bíblica, né? Então, como somos cristãos, nós gostamos de saber, né, aonde que tinha sido o local que ele armazenou a comida, né? A gente queria saber dessa história, porque é tanta história no Egito. Deixa eu olhar a massa aqui. É tanta história no Egito que acaba frustrando um pouco, né? E não falava de José. A gente ia conhecer as pirâmides, a gente ia conhecer tantos lugares, todas as pirâmides a gente conheceu, e nada falando de José. Estou acrescentando aqui um pouquinho de óleo de coco. Então, eu fiquei meio frustrada, porque todo passeio que eu fazia, não falava de José. Eu achava estranho. Aí eu cheguei num outro passeio que eu fui fazer das ruínas do Egito, né? A gente foi conhecer os papiros que fazem, como fazem, né? E aí teve uma hora que eu falei assim, e o José? Eu quero saber a história do José. E um dos guias que é professor falou assim pra mim, ele ficava enrolando, não falava nada. Aí eu falei, não é possível, né? Aí o que aconteceu, teve uma hora que ele viu a minha tristeza, eu sentei e falei, eu não vou tirar mais foto nenhuma, vou desligar a água do café. Aí eu falei, eu não vou mais tirar foto não. Eu queria saber da aula sobre José, e vocês não me explicam sobre José. Aí ele falou pra mim, olha, é o seguinte, eu não posso falar de José no Egito. A gente vai preso e eles mandam matar na prisão. Então, a gente tem que falar do faraó. É ele que brilhava no Egito. A gente não pode falar de José. E nem de Jesus eles falam muito lá no Egito, viu? Todos os heliogrifos que tem na parede, aqueles desenhinhos pintados, as historinhas, né? Nenhum fala. É só o faraó, o filho da faraó, Tutancâmon, que morreu com 19 anos, também não fez muita coisa. É muita história. Mas José não fala, não. Eu fiquei meio frustradinha com o Egito, viu? Política do país. Mas todo o país que eu pisei falou da passagem bíblica que existe no país. Agora, vou pro Egito e não fala do José? Fui embora frustrada, viu? Aí vamos ver como ficou aqui. Ficou assim. Eu vou pôr outra. Deixa eu pôr aqui. Vou colocar outra massa. Vamos ver. Coloquei outra massa, ó. Tem um pouco de óleo de coco na frigideira. Deixa ele esfriar, eu quero ver se ele ficou com crocância. Ó, passando uma manteiga aqui. O egípcio não passa uma manteiga, né? Mas a gente pode passar, fazer um lanche, ó. Um lanche com presunto, queijo. Bem quente. Salgadinho. Mais gostoso que pão sírio, aquele que a gente compra. Mais gostoso. Só que ainda tá quente. Eu tentei segurar, mas tá quente. Agora, vou fazer mais um. Pode passar geleia de morango. Geleia de morango. Pode passar maionese.
Mas a massa ficou boa, viu? Ficou mais gostoso que pão francês a massa. Bom, eu gosto de deixar a cozinha toda arrumadinha depois que eu acabo. Então ela já está toda arrumadinha porque eu estou quase acabando. Porque depois que eu comer o pão e tomar o cafezinho, eu não vou mais lavar a louça. Então eu já deixo arrumadinho. Deixa eu ver se esfriou. Ó. Fez barulhinho de crocância. Deu uma queimadinha aqui, mas tá gostoso. Olha, pessoal, pra quem não sabe cozinhar, sim, eu sei cozinhar. Sei fazer arroz, feijão, macarrão, ovo. Mas fazer pão é a primeira vez que eu amassei, peguei na massa, fiz a massa. Ficou boa a massa, viu? Eu falando que tá bom e eu tô comendo, já é uma coisa, né? Ó. Dá pra escutar o barulho? Crocante, ó. Então, isso aqui não engorda. Esse é o principal. Além de ser bom, eu queria alguma coisa que não engordasse. Tudo eu ponho na água. Mergulho assim pra ver se cresce. Se cresceu, engorda. Vou pôr aqui, ó. Não cresce. Ficou muito bom. Então, eu vou fazer as outras. E sobrou ainda metade na geladeira, que eu posso fazer até uns pastéis amanhã. Gostou? Compartilha. Um abraço.